Bem, esta noite eu tenho a responsabilidade de ministrar uma palavra com vocês e eu estava pensando o que eu poderia estar falando aqui nesta noite, que o Espírito Santo, que seria a vontade de Deus para que Ele pudesse estar ministrando a todos nós. E o Senhor me trouxe uma palavra, um versículo bíblico que fala lá no livro de Salmos, o capítulo 116, versículo 12. E esse Salmos, ele retrata o momento do salmista, então, que ele está fazendo uma pergunta, ele está gerando dentro dele uma inquietação. E qual era essa inquietação? Pode abrir para mim? Salmos 116, versículo 12, NVI. Diz aqui: como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? O salmista, ele estava gerando dentro dele uma inquietação, porque ele reconhecia que Deus havia sido bom com ele, que Deus havia feito grandes coisas na vida dele. Nós não temos a certeza de quem escreveu esse salmo, Salmo 116, mas muitos pesquisadores, muitos teólogos afirmam que foi o rei Ezequias. O rei Ezequias, então, trouxe e escreveu esse salmo, e ele está aqui declarando que havia dentro dele essa pergunta, esse questionamento: o que mais eu posso oferecer ao Senhor? O que eu poderia dar mais ao Senhor por tudo aquilo que Ele me tem feito? No versículo 7, ainda do mesmo Salmo 116, diz assim: meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. O Senhor tem sido bom para com você? Vou perguntar de novo, acho que você não escutou. O Senhor tem sido bem para com você? Sim. Então essa pergunta que o salmista ele fez, será que muitas vezes também nós não fazemos essa mesma pergunta? Será que alguma vez algum de nós paramos para pensar e poder realmente tentar entender tamanha bondade de Deus sobre as nossas vidas e de que maneira cada um de nós podemos estar nos retribuindo? Há um teólogo muito antigo, lá do século XVIII, Albert Barnes, então comentando sobre esse Salmo 116, versículo 12, então ele fala aqui, dizendo, e trazendo uma reflexão: qual retorno pode ser igual às suas generosidades? Ou qual será a demonstração, ou uma demonstração adequada de reconhecimento por elas? Então, quando nós começamos a gerar dentro de nós esse entendimento de que o Senhor tem sido bom para conosco, será que por vezes nós também não geramos essa mesma inquietação, ou essa mesma, vamos dizer assim, esse mesmo questionamento? O que mais eu posso fazer para o Senhor? O que mais eu posso dar ao Senhor? Talvez nós, muitas vezes, podemos pensar dessa forma, né? Ou seja, Deus, Ele é tão bom para comigo, mas eu jamais conseguirei retribuir. Na verdade, de fato, nós jamais conseguiremos pagar pelo amor e pela graça que recebemos. Jamais. Nós sempre seremos aqueles que estaremos em dívida com Deus. Jamais, por tudo aquilo que a gente possa fazer, de alguma maneira, tudo aquilo que a gente possa realizar, ainda assim, nós estaremos em dívida. Há uma canção que fala, né, que eu jamais saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Jamais nós podemos mensurar o valor, o tamanho daquilo que foi pago pelos nossos pecados. Mas mesmo assim, cada um de nós precisamos gerar dentro de nós essa inquietação no nosso coração, esse desejo muito profundo em nossa vida de poder dar ao Senhor, entregar ao Senhor algo que de fato faça o Senhor honrado em nossas vidas. E eu coloquei como título dessa mensagem: uma entrega irrestrita. A maneira como que nós podemos estar nos entregando ao Senhor.
a maneira como cada um de nós possamos irmos além daquilo que nós temos ido. Então, quando nós fazemos essa indagação dentro de nós e tentamos responder muitas vezes, jamais eu vou conseguir pagar por aquilo que Deus fez por mim. A Bíblia nos mostra uma mulher, e esta mulher, ela respondeu a essa pergunta de uma maneira surpreendente e de uma medida extravagante, e ela deixou um impacto para a eternidade. Essa mulher é Maria de Betânia, e é a Maria, irmã de Lázaro. É aquela mulher que chegou diante de Jesus numa reunião onde existia muitos homens ali presentes. De repente ela chega naquele ambiente, rodeado por muitas pessoas importantes daquela época, pessoas que estavam ali, e de repente ela chega e traz algo para Jesus, e se derrama diante de Jesus. Então, eu queria ler com vocês Marcos capítulo 14, a partir do versículo 1. Marcos capítulo 14, versículo 1. Diz assim: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus de maneira fraudulenta e para matá-lo. Versículo 2. Contudo diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto no meio do povo. Versículo 3. E quando Jesus estava em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, com um frasco de alabastro, que continha um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Então a Bíblia nos mostra aqui que esta mulher, em um ambiente totalmente desfavorável para ela, num tempo, ou num momento, ou num período em que conspiravam contra a vida de Jesus, esta mulher percebendo, e eu acredito que percebeu no seu espírito, que ela precisava dar mais além para Jesus, e por isso ela vai e se entrega de uma maneira irrestrita. Então, o que nós podemos falar de Maria? O que nós podemos dizer a respeito dela? Que ela veio com uma resposta surpreendente. Talvez a resposta que o salmista não conseguia trazer dentro do seu coração, ou quem sabe ele se sentia ainda tamanha dívida para com Deus. Esta mulher, Maria de Betânia, ela responde de uma maneira surpreendente. Por quê? O que nós podemos observar? Que esta mulher, o foco dela estava exclusivamente em Jesus. Ela estava num ambiente totalmente desfavorável a ela. Ela estava num ambiente onde as pessoas, quem sabe, pouco se importavam com ela. Quem sabe se ela chegasse ali apenas para ser mais uma pessoa no meio daquele lugar, quem sabe apenas mais uma ouvinte naquele lugar, não faria a diferença que fez quando ela, então chega por trás de Jesus, ou se aproxima de Jesus. E diz a Bíblia então que de repente ela, numa resposta surpreendente, ela se aproxima de Jesus. E se nós começarmos a olhar um pouco a história, como era o costume da época, isso era uma coisa meia complicada. Uma mulher se aproximar de um homem, mulher estar próximo de homens, e ainda mais numa reunião como aquela, um jantar. E de repente a Bíblia nos mostra que ela, Maria, naquele ambiente totalmente desfavorável, focou unicamente em Jesus e o adorou com uma entrega irrestrita. Sua atitude nos ensina o quê? Primeiro, que ela venceu o constrangimento e a oposição ao seu ato de devoção. O que acontece depois? As pessoas começam a criticar aquela mulher. Por quê? Porque ela chega com um vaso de alabastro
com um perfume muito caro, um nardo, um perfume caríssimo. E ela chega com esse vaso de alabastro e diz a Bíblia que ela quebra esse vaso. Ela quebra o gargalo. Se ela quebrasse o vaso, derramaria tudo por fora, né? Mas ela quebra o gargalo. Sinal de que aquele vaso, de alguma forma, ele estava selado, ele estava ali, vamos dizer assim, vedado de uma forma que não pudesse se perder o perfume, se pudesse perder aquela fragrância. Mas diz a Bíblia que ela chega e quebra o gargalo daquele vaso. E ela começa o que? A derramar esse perfume sobre Jesus. E isso mostra para nós que ela, de alguma maneira, ela está de uma forma irrestrita, se aproximando e se entregando a Jesus, ou entregando algo muito além do que muitas pessoas tinham feito até aquele momento. Num ambiente desfavorável, e ainda num lugar onde havia uma oposição muito grande contra ela, dizendo: mas esse perfume tão caro, sendo desperdiçado, mas esse perfume que poderia ser vendido para dar às crianças da enchente, né? Esse perfume que a gente poderia fazer isso e fazer aquilo, agora vem esta mulher e desperdiça esse perfume. Quando nós trazemos isso, querido, para a nossa prática espiritual, quantas vezes nós podemos, muitas vezes, estarmos nos constrangendo de se entregar de fato a Jesus. Quem sabe nos constrangemos de chegar perante Jesus e dizer: Jesus, de fato eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso me render a minha vida totalmente a Ti. Aquela mulher, ela não olhou para a circunstância, ela não olhou para a opinião das pessoas. E quantas vezes, quem sabe, nós podemos estarmos muito preocupados com aquilo que as pessoas vão dizer de nós. Agora você virou um crente fanático, você só quer orar, você só quer jejuar, você só quer ler a Bíblia. Quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, nós precisamos entender que há uma medida que cada um de nós podemos ter que estar entregando a Ele, a Jesus. Essa devoção, ela precisa ir além da nossa prática religiosa, daquilo que a gente faz apenas por costume, apenas porque alguém, quem sabe, está nos cobrando a fazer. Você acha que alguém cobrou aquela mulher para fazer aquilo? Ou você acha que Jesus cobrou ela a respeito daquilo ali que ela deveria fazer? Não, pelo contrário. Ela gerou dentro do coração dela um sentimento de gratidão tão grande por aquilo que Deus havia feito na vida dela. Aquilo que Jesus havia feito também pelo irmão dela, que era Lázaro, foi aquele que Jesus ressuscitou. Essa Maria é irmã de Lázaro, aquele que Jesus ao qual ressuscitou. Então ela tinha uma gratidão muito grande no seu coração, porque ela viveu milagres na vida dela. Ela viveu a bondade do Senhor na vida dela. E ela demonstrou com isso uma adoração muito profunda, muito verdadeira para com Jesus. E quando Jesus tem um encontro com outra mulher, Jesus tinha encontro com várias mulheres, né? E levava essas mulheres a ter uma experiência muito profunda com Ele, no sentido de fazê-las experimentar a manifestação do milagre de Deus na vida delas. Ainda lá em João capítulo 4, versículo 4, Deus está falando a respeito dos verdadeiros adoradores. Jesus está falando para essa mulher, dizendo: olha, é chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores deverão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque importa que aqueles que adorem o Pai, o adorem em espírito e em verdade. Maria de Betânia, ela estava adorando a Jesus. A sua atitude, que parecia não ser nada espiritual naquele momento, mas era uma atitude que, através da sua ação, através da sua prática, revelou uma adoração profunda, uma adoração extravagante. Ou seja, esta mulher, ela demonstrou total desapego às coisas materiais. E para que nós possamos de fato adorarmos a Deus da maneira como Ele precisa ser adorado,
nós precisamos aprender a nos desapegar das coisas materiais. Se eu quiser adorar a Deus, se eu quiser ser alguém que realmente esteja mergulhado na graça, esteja mergulhado na sua glória, vivendo o seu poder na minha vida, nós precisamos aprender a viver desapegado das coisas materiais. E talvez aquilo que nos impede de nos aproximarmos mais de Deus, aquilo que nos impede de nos aproximarmos mais de Jesus, são aquilo que nós consideramos mais importante, que são as coisas, muitas vezes, materiais. Jesus um dia, falando sobre isso, lá em Mateus 6,33, fala sobre isso, que nós precisamos o quê? Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Que as coisas materiais, as demais coisas, viriam depois. Mas às vezes nós estamos mais preocupados com aquilo que é material. Nós estamos muito mais preocupados com aquilo que Deus pode fazer de forma material nas nossas vidas. E nos esquecemos de que eu preciso, como um cristão, como um filho de Deus, eu preciso estar me colocando na presença dEle de uma forma irrestrita, de uma entrega irrestrita, aonde nada pode me impedir de me aproximar dEle, de chegar perto dEle. E Maria nos dá esse exemplo. Aquilo que era a inquietação do coração do salmista, provavelmente o rei Ezequias. E se você ler a história do rei Ezequias, você vai ver que foi um homem de grandes feitos. Mas de grandes feitos, Deus agiu com muitos milagres na vida dele. O rei Ezequias foi alguém que fez muitas coisas. O rei Ezequias foi aquele que restaurou novamente o culto a Deus, foi aquele que derrubou todos os altares, toda a idolatria. Ele levou o povo de volta a um avivamento, retornou o povo novamente para Deus. Esse é o rei Ezequias. Ele se posicionou de uma forma a estar restaurando toda a adoração necessária que deveria o povo de Israel estar praticando para com Deus. E no momento da vida dele, chega com essa pergunta: o que eu poderia dar mais? Aí quando chega Maria, ela nem pergunta. Ela não ficou questionando nela o que eu poderia dar mais a Jesus. Ela simplesmente entendeu: eu preciso me entregar de uma forma muito mais intensa para com Jesus. Por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, eu preciso ser alguém mais intenso para com Jesus. Então nós podemos dizer que essa entrega dela foi em uma medida extravagante. Foi uma medida que chocou as pessoas, que chocou aquele ambiente. E eu não sei se algumas vezes você tem aquele sentimento de que, puxa vida, se eu me entregar muito para Jesus, as pessoas vão ficar chocadas comigo. Se eu me entregar muito profundamente para Jesus, quem sabe as pessoas vão estar meio que questionando as minhas atitudes. E aquela mulher nos fala que ela, de uma forma íntegra, de uma forma extraordinária, e nós falamos aqui de uma medida extravagante, ela deu algo para o Senhor. Ela entregou algo para Deus que era de muito valor. A entrega dessa mulher não foi comum, mas foi extravagante. E ela ofereceu a Jesus aquilo que ela possuía de mais valioso, mostrando que honrava a Jesus acima de todas as coisas. Ela entregou aquilo que ela tinha de mais valioso. Ela colocou aos pés de Jesus e colocou na presença de Jesus aquilo que ela tinha de mais valioso na vida dela. O que você tem de mais valioso na tua vida? O que você tem de mais valioso que você pode estar oferecendo para Jesus? E como o próprio salmista diz, que você ainda não tem oferecido. E quem sabe muitas vezes a gente fica com aquele sentimento, né? Eu quero muito a bênção de Deus sobre a minha vida, eu quero que Deus abençoe a minha família, eu quero que Deus me prospere, eu quero que Deus faça coisas extraordinárias na minha vida, mas esse negócio de se entregar totalmente, não sei, acho que não é bem assim. Será que precisa tudo isso?
Muitas vezes nós estamos questionando dentro de nós aquilo que nós precisamos fazer. E questionamos sabendo que nós precisamos fazer. Porque a sua palavra nos mostra isso. Então, continuando, o versículo 3 ainda diz, né? Certa mulher, então, com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro, quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. O que esse ato nos ensina? Esse ato nos ensina que ela se prostrou diante de Jesus, reconhecendo a sua soberania. Ele sabia que Jesus, naquele momento, naquele lugar, ele era soberano. Ele estava acima de qualquer poder e qualquer autoridade naquele lugar. E ela reconhecia isso. Ela estava num ambiente, num lugar onde existia, quem sabe ali, homens muito importantes. E Jesus estava ali. Jesus foi convidado para aquele lugar. E quem sabe, naquele momento, já muitas coisas estavam acontecendo para que, como nós lemos no início, para que pudesse o quê? Tramar contra a vida de Jesus. Mas essa mulher, ela entendeu que Jesus, ele precisava ser adorado, que ele precisava ser honrado, e a sua devoção era fruto de um coração grato, um coração que realmente entendia aquilo que Jesus havia feito por ela. Lá no livro de Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19, conta a história dos 10 leprosos. Quem lembra dessa passagem sabe que eram 10 leprosos que Jesus curou. Mas quantos voltaram? Quem lembra aí? Um apenas. 10 foram curados, mas apenas um voltou. Isso significa dizer que muitas vezes nós estamos recebendo muitas coisas da parte de Deus, e muitas vezes a gente nem se lembra que foi Ele que fez. Muitas vezes a gente nem percebe que foi Ele que fez isso por nós. E talvez muitas vezes até a gente julga que foi algo do acaso na nossa vida. Nós esquecemos que um dia nós pedimos para alguém orar por um milagre. Pedimos para alguém orar por uma porta de emprego. Pedimos para alguém orar para que Deus pudesse ir em socorro da família. Para que Deus pudesse de alguma forma trazer uma bênção. E muitas vezes as coisas acontecem, e talvez por muitas vezes nós acabamos nos esquecendo disso. Então, para aquela mulher, para Maria, nada em sua vida era mais precioso que a presença de Jesus. E nada poderia separar-se dele. Nada poderia separá-la dele. Nada, nada, nada. Abre para nós Romanos capítulo 8, versículo 38 e o versículo 39. Diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro e nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor dele. Ou seja, o amor dele, aquilo que ele está pronto para fazer por nós, está ali, está diante de nós, está liberado para as nossas vidas. A única pessoa que pode se separar disso sou eu mesmo. É quando eu não reconheço. É quando eu não consigo entender que a bondade do Senhor, que a fidelidade para com o Senhor da minha vida, para com a minha vida, ele é muito grande. Quando eu não consigo reconhecer isso na minha vida, de fato eu crio uma separação, eu crio uma resistência com relação a Ele na minha vida. Então nada em nossa vida pode ser capaz de nos separar da presença de Jesus. E Maria, ela viveu isso na vida dela. Ela viveu milagres de Jesus na vida dela. E quando de repente ela teve a oportunidade então de honrar a Jesus por aquilo que Ele havia feito, tanto na vida dela como na família dela, ela se lançou até Jesus. E de uma maneira irrestrita, de uma forma extravagante, ela se colocou diante do Mestre. Ou seja, reconhecendo que Ele era soberano na sua vida, reconhecendo que
A presença dele era tudo aquilo que ela precisava, e era aquilo que mais importava na vida dela, era a presença de Jesus. Maria foi aquela que entendeu que realmente ela precisava ser alguém que agia de forma incomum. Era alguém que estava indo além do normal, da normalidade. Era alguém que não vivia uma vida medíocre, mediana com Jesus. Pelo contrário, ela abraçou aquele mestre, ela se devotou àquele mestre, e ela deu tudo aquilo que ela tinha para ele. E se nós trazemos isso para os nossos dias, como eu fiz a pergunta, o que você tem de mais valioso no teu coração, aliás, na tua vida ou no teu coração, para entregar a Jesus? O que você tem de mais valioso? Você pode dizer, é o meu coração de Jesus. Mas sabe o que, certa vez eu estava tentando também responder essa pergunta: o que mais, Senhor, eu poderia te dar daquilo que eu ainda não tenho te dado? Eu digo, a minha vida é tua, o meu coração é teu, a minha família é tua, ou seja, eu faço muita coisa no teu reino, mas o que de fato falta ainda para nós entregarmos a Jesus? E eu entendi que aquilo que de mais importante nós precisamos entregar a Ele, chama-se a nossa vontade, a minha vontade. E talvez, contrariando a vontade de muitas pessoas naquele dia, Maria, e quem sabe havia até mesmo um sentimento dentro dela, ou quem sabe eu poderia pensar assim, puxa vida, mas isso aqui é uma herança que eu tenho, isso aqui vai me sustentar por muito tempo. Mas não, eu preciso entregar isso para Jesus. Ele precisa ser honrado com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que eu preciso entregar a Ele, com tudo aquilo que eu preciso ter de reconhecimento por tudo aquilo que Ele me fez. Eu preciso dar isso a Ele, eu preciso entregar isso a Ele. Então, muitas vezes a nossa vontade, ela tem sido soberana nas nossas vidas. Muitas vezes nós caminhamos carregando uma vontade nossa acima da vontade do Senhor. E é isso que nesta noite, queridos, eu queria compartilhar com vocês a respeito de que esta vontade, que muitas vezes que ela é contrária à vontade de Deus, essa vontade que ela não está de acordo com o propósito de Deus na nossa vida, ela muitas vezes tem nos feito que venhamos viver uma vida rasa, superficial com Jesus, diferente de Maria. E que o Senhor nos chama hoje a uma atitude diferente. Quem sabe você diz, eu tenho vivido uma entrega, eu tenho vivido uma vida de entrega ao Senhor. E tudo aquilo que você tem vivido, você pode dizer, isso tem sido suficiente? Ou será que há algo mais para ser entregue? Será que existe algo mais que eu tenho que entregar ao Senhor? Então eu faço a seguinte pergunta para vocês: qual é a nossa resposta àquilo que Jesus tem feito em nossa vida? Terceiro ponto é: qual é a minha resposta? Qual é a minha resposta diante daquilo que Deus tem feito na minha vida? Qual tem sido a minha resposta diante dos milagres do Senhor na minha vida? Qual tem sido a resposta da minha vida perante a palavra do Senhor? Diante do amor e da graça dos milagres de Jesus, qual tem sido a minha resposta? Temos nos entregue totalmente ou apenas superficialmente? Nós precisamos entender que é necessário uma entrega sacrificial, ou apenas aquilo que nos custa algo. Será que a nossa entrega ela é sacrificial, ou nós apenas estamos remediando as coisas? Há uma canção como é que eu dizer, está em alta hoje, né? É aquela canção, né?
Gastando a minha vida. Quem conhece? Gastando a minha vida, quem me ajuda aí? Lembra? Ela é famosa, gente. O que mais? Ela canta aí comigo. Por Ele, eu estou gastando a minha vida, e por Ele, estou perdendo tudo, sorrindo com alegria. Alegria e sorrindo é a mesma coisa. Por Ele, eu estou me gastando. Por Ele, eu estou perdendo tudo com alegria. É verdade isso? É verdade isso, irmão? Às vezes nós estamos cantando algumas coisas que a gente não percebe. Que a nossa entrega, se ela é de acordo com aquilo que nós estamos cantando, o que nós temos perdido? O que nós estamos dispostos a perder? O que nós estamos dispostos realmente a entregar ao Senhor? Que nos custe algo muito grande na nossa vida. Ou seja, nós buscamos a Deus apenas quando nós precisamos de algo, o adoramos por quem Ele é. Então, para vivermos uma vida de plenitude e experimentar milagres, nós precisamos compreender que é uma resposta firme que devemos dar a Jesus. Não podemos agir como o camarada chamado Jonas. Quem lembra do profeta Jonas aí? Jonas vai lá para Nínive e prega contra ela. Contra ela no sentido, para que eles pudessem se arrepender. Tá bom, Deus, então eu vou sim. Aí ele vai e compra uma passagem para onde? Para Tarsis. Quando Deus ele está requerendo a nossa vontade, quando Deus está pedindo a nossa vontade, a gente diz: tá bom, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Às vezes dentro da igreja a gente fala isso, mas quando a gente sai ali fora, o que acontece? A nossa vontade fala mais alto. Os nossos desejos falam mais alto, a nossa carne fala mais alto. Então a nossa entrega ela deve ser completa e incondicional, como Jesus nos ensinou. Mateus 16:25, dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. O que Jesus está dizendo? Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Muitas vezes no querer salvar as coisas, no querer nós muitas vezes dominar as coisas, nós nos esquecemos que Jesus nos chamou para perder. Jesus se chamou para perder. Como assim, pastor? Jesus se chamou para perder. Maria perdeu, entre aspas, um perfume caríssimo. Foi o que Judas falou. Mas como esse perfume é muito caro, ele daria tantos reais aí para nós fazer uma ajuda para os pobres. E às vezes a gente está assim. Nós estamos cheio de opiniões, cheio de ideias, cheio de visões, cheio de conceitos a respeito daquilo que deve ser o certo, a maneira que nós temos que fazer as coisas, porque assim, e quando Jesus ele diz para nós: você tem que perder, você tem que perder. E o que eu preciso perder? A minha razão. Eu preciso fazer com que a minha vontade se perca. Eu preciso fazer que de fato quem vem estar ganhando na minha vida é a vontade dele, porque Ele é soberano sobre a minha vida. Ele é que precisa determinar e ditar qual deve ser a minha forma de ser, a minha maneira de viver. E como que eu entendo isso? É pela sua palavra, é através da palavra de Deus. Eu vou entendendo, eu vou compreendendo que é preciso que eu venha deixar que o Senhor me leve a viver uma vida de entrega irrestrita.
E quem sabe nós precisamos ser aquelas pessoas que de uma maneira extravagante nos joguemos aonde? Na presença dele, sem ficar pensando, ou quem sabe analisando, será que é assim? Será que precisa ser assim? Às vezes nós chegamos num ambiente de culto, nós gostamos tanto das luzes, do telão, do louvor, gostamos tanto do ambiente e nos esquecemos que isso aqui é o de menos. Não é isso aqui que importa. É muito bom. A tecnologia, nós temos que usar a tecnologia. Mas nós viemos aqui nesta noite para quê? Nós estamos aqui para quê? Nós viemos para perder. Que sabe, muitas vezes nós ouvimos, a palavra, você é um vencedor, Jesus te chamou para vencer, Jesus te chamou para conquistar, tudo isso. É verdade. Mas existem áreas de nossa vida, existem situações interiores nossas que Deus nos chama para perder. E é isso que o Senhor tem ministrado no meu coração. E a história de Maria de Betânia nos ensina que uma verdadeira adoração é uma entrega irrestrita. O que oferecemos a Jesus não deve ser apenas parte daquilo que nós temos. É do tipo assim: Jesus, eu vou te dar a minha vida, mas assim, isso aqui deixa comigo. Isso aqui eu resolvo. Isso aqui eu cuido. Então nós precisamos entender que existe da parte do Senhor um desejo dessa entrega, de oferecermos a Ele tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Então Ele nos convida a uma entrega completa. Então nós devemos responder a esse chamado com um coração sincero, um espírito verdadeiro e uma vida que honra acima de todas as coisas. Então que a nossa resposta ao amor de Deus seja como a de Maria, uma entrega extravagante, sem reservas, sem medo e sem medidas. Que essa deve ser a nossa entrega, irrestrita, uma entrega sem medo, sem reservas, sem medida alguma. Ou seja, mergulhar na presença dEle, se entregar na presença dEle. E eu me lembro aqui no livro de Ezequias, agora não me lembro o capítulo, mas fala a respeito de Deus dando uma visão ao profeta a respeito de um rio. E o rio, e Deus diz para ele: olha, você agora vai a esse rio, e vai andando nesse rio, vai entrando dentro desse rio. E nesse rio, então, o profeta começou a andar, dentro da visão dele, então a água batia nos tornozelos, e algumas canções dizem nos artelhos. Depois batia onde? Nos joelhos. Outras traduções também diz nos lombos. Mas Deus pedia para que ele fosse mais fundo, mais profundo, até que ele não tivesse mais pé, até que não desse mais pé, e que ele ficasse totalmente mergulhado naquelas águas, ou controlado pelas águas. E essas águas simbolizam o Espírito Santo de Deus, que quer controlar a nossa vida, que quer dirigir a nossa vida. Mas isso só pode acontecer se nós, assim como Maria, nós entendermos que essa entrega ela deve ser irrestrita. Eu não tenho que estar medindo até que ponto eu tenho que ir, até que ponto está bom. Não, aqui está bom. Não, pastor, até aqui está bom. Eu já tenho feito isso, já tenho feito aquilo, aqui está bom. E Deus nos chama para irmos além, adentrar a esse rio, até que nós sejamos totalmente controlados pelo Espírito de Deus na nossa vida. E somente dessa forma, queridos, nós podemos fazer valer na nossa vida aquilo que nós temos falado nesta noite, essa entrega irrestrita, dando uma resposta surpreendente a Jesus. Você consegue dar uma resposta surpreendente a Ele? Será que você consegue dar hoje uma medida extravagante a Ele?
eu queria orar com você nesta noite e pedir que o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra aqui hoje, possa ter tocado o teu coração de alguma forma, para que você possa compreender e entender que você precisa ir além. E quando eu falo você, eu também. Nós precisamos ir além. Nós precisamos entregar mais a Ele. E Deus tem ministrado o meu coração a respeito disso, de que nós precisamos ter uma entrega muito mais profunda para com Ele.